Era meu primeiro ano de universidade pública. Eu tinha acabado de desembalar todas as minhas coisas no meu quarto e minha família tinha acabado de sair. Mais tarde, naquele mesmo dia, meu colega de quarto finalmente chegou. E desde o início eu sabia que ele era a pessoa mais antissocial que já conheci. Me apresentei. Quando estiquei meu braço para um aperto de mão, ele fez uma pausa, olhou para minha mão como se não tivesse entendido, então riu e disse: "Ah, sim", e me deu um aperto de mão totalmente sem vontade. Eu tive que perguntar o nome dele, já que ele não me disse quando apertamos as mãos. Seu nome era Daniel. Tentei bater um papo, mas ele apenas respondeu minhas perguntas com sim ou não, ou sorrindo sem jeito. Em poucos minutos estávamos sentados em nossas camas, em nossos notebooks, sem conversar um com o outro. Não sei porquê, mas não gostei dele. Então fui até a coordenação pedir para ser colocado com um colega de quarto diferente. Qualquer um seria melhor que Daniel. De início achei que ele era apenas uma pessoa estranha, mas logo descobri que ele era muito mais do que isso. Voltei para o meu dormitório depois de olhar ao redor do campus na primeira noite e encontrei Daniel ainda na mesma posição em que estava quando eu saí. Eu disse: "E aí, Daniel?" Ele não respondeu. Eram 9h30. Eu não tinha nada para fazer, então apaguei a lâmpada do meu lado do quarto e fui para a cama. Na verdade, não adormeci tão cedo porque Daniel ficou no notebook até as 3 da manhã. Quando ele finalmente fechou o notebook, eu adormeci bem rápido. Mas acordei 1 hora depois com as cortinas do nosso quarto abertas e a claridade da lua entrando no quarto, tornando tudo visível, incluindo Daniel sentado na beira da cama olhando para mim. Sentei-me, esfreguei os olhos e perguntei: "Daniel, o que você está fazendo?" Ele sussurrou de volta: "Desculpe", e se deitou. Na manhã seguinte, acordei e vi que ele já havia se levantado. Senti como se fosse a primeira vez que ele saiu do quarto. Era uma segunda-feira, a primeira segunda-feira do semestre letivo, o que significa orientação e todas as festividades do campus. Eu estava andando pelos jardins da universidade quando ouvi alguns alunos na minha frente dizendo: "O que aquele cara está fazendo ali?" Eu vi de quem eles estavam falando. Era Daniel, literalmente sentado no chão atrás de um arbusto, esfregando a casca de uma árvore com sua mão. Eu apenas passei, como se não o conhecesse, sem dizer nada. Contei ao 2 alunos que o viram naquela atitude no mínimo estranha, que ele era meu colega de quarto. Fiz isso como uma forma de iniciar uma conversa e talvez fazer alguns amigos. Eles me pediram desculpas. Nenhum de nós realmente sabia se era apropriado rir ou não, mas rimos. Fiz amizade com aqueles 2 alunos e planejamos nos encontrar naquela noite. Também descobri, quando voltei para meu dormitório, que a universidade encontrou outro colega de quarto para mim. As coisas pareciam estar mudando rapidamente para melhor. Saí do quarto naquela noite para me encontrar com os 2 alunos que conheci. E quando voltei, Daniel estava sentado na cadeira da escrivaninha de frente para a porta. Eu disse: "E aí, fazendo o que de bom?" Ele não disse nada. Sentei na minha cama e abri meu notebook. Percebi que esqueci de bloqueá-lo. Também percebi que todas as mensagens da minha caixa de entrada foram lidas. Mensagens que eu tinha certeza que nem li. E um monte de pastas minhas foram abertas. Quem teria mexido no meu notebook? Quando eu perguntei se Daniel sabia, ele respondeu que não. Meio segundo depois que eu terminei minha pergunta, eu poderia lê-lo como um livro. Esse cara assustador estava literalmente mexendo no meu computador quando eu estava fora. Eu sabia que ele fez isso, mas não o acusei. Eu estava pronto para dormir. Então fui no meu armário para procurar meu pijama. Senti como se todas as minhas roupas tivessem sido mudadas também. Eu sabia que amanhã estaria fora de lá para sempre, então não disse nada. Acordei no meio da noite com o som de um zíper. Eu sentei e vi Daniel no chão mexendo na minha bolsa. Eu liguei a lâmpada desta vez. Confrontando-o sobre isso, ele se fez de bobo dizendo: "Eu acho que você pegou minha escova de dente por engano." Para ele, deve ter sido a coisa mais inteligente a ser dita naquele momento. Eu sabia que ele estava mentindo e sabia que algo estava errado, então não consegui entrar em contato físico com ele.
No dia seguinte, conheci meu novo colega de quarto no mesmo prédio e tudo correu bem. No domingo à noite, depois de ter uma conversa decente com esse novo colega de quarto, que não era uma ameba social, e era 1000 vezes melhor do que Daniel, nós dois nos viramos, apagamos as luzes e fomos cada um para sua cama. Pela terceira noite consecutiva, acordei em algum horário da noite com um barulho. Era um clique estranho, não era consistente, mas eu ouvia pelo menos 2 vezes a cada 30 segundos, mais ou menos. Levantei-me na esperança de encontrar algo inocente, como um saco fazendo barulho, não sei, ou até mesmo um rato, mas enquanto examinava o quarto, percebi que o som estava, na verdade, vindo do outro lado da porta. A luz noturna no corredor estava sempre acesa, então quando olhei pelo olho mágico pude ver o couro cabeludo da pessoa que estava do outro lado da nossa porta. Ele estava olhando para baixo, então não pude ver o rosto dele. Mas agora que estava prestando atenção, percebi que os pequenos ruídos de clique vinham, na verdade, da maçaneta. A pessoa estava tentando destrancar a porta. Disquei o número da polícia do campus e eles apareceram no corredor em menos de 5 minutos. E só então senti que era seguro abrir a porta. Me deparei com uma cena inesperada. Os policiais haviam algemado Daniel. Tive a sensação de que era ele mexendo na maçaneta. Contei aos policiais que ele era meu ex-colega de quarto que estava mexendo nas minhas coisas, então troquei de quarto, e agora ele estava tentando invadir meu novo dormitório. Eles o levaram embora. Eu não sei o que aconteceu com ele depois disso, nunca mais o vi novamente. Ele foi suspenso ou expulso, não sei. Passei o resto dos meus anos na universidade como qualquer outra pessoa. No entanto, a experiência de pesadelo que tive com Daniel ainda aparece na minha cabeça de vez em quando.